Existem muitas provas arqueológicas que afirmam que tatuagens foram feitas no Egito e também por nativos na Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova Zelândia, que se tatuavam em rituais ligados à religião. Os primeiros registros são datados quando um fóssil humano chamado de a múmia foi encontrado nele 61 tatuagens. Os lugares do seu corpo onde haviam as tatuagens coincidiam com pontos usados na acupuntura. A tatuagem é uma das formas de modificação do corpo mais conhecida e cultuada no mundo. Trata-se de uma arte permanente na pele. Sua aplicação consiste em substâncias de subcutaneidade, através de pigmentos por agulhas. O termo tatu vem da língua inglesa, que quer dizer tatuagem no português, que possui a arte de fazer marcas ou desenhos na pele. Ter uma trajetória na vida como tatuador é um campo cheio de desafios, uma história recheada de erros, mas também de acertos. Edson é tatuador há mais de 5 anos. Antes, trabalhava em uma oficina, mas com o tempo se identificou na vida da tatuagem. Ele participou de vários workshops em São Luís, Barreirinhas, nos anos de 2018 a 2021. No ano de 2022, participou em São Paulo em uma convenção de tatuagens e que, segundo ele, foi um grande aprendizado. Em uma de muitas competições que participou, destacou uma que havia entre 186 tatuadores e dentre eles, ele ficou em primeiro lugar. Eu tinha oficina, tinha uma serralheria, aí minha mãe faleceu. Assim que ela faleceu, eu larguei a oficina. Foi que me deu vontade de fazer uma tatuagem assim que eu tava lembrando dela. Tipo, aí eu fiquei, pra saber, eu vou fazer um rosto dela. Na época aqui em Rosário tinha a Peter, ele fazia tatuagem ali na rodoviária. Aí foi que, devido aos pessoal, aí eu conversei com ele, queria aprender, que eu gostava de fazer desenho. Aí foi que ele foi, a gente conversando direto, aí foi que ele começou a me ensinar. Na época, eu pegava as agulhas que ele usava nos clientes dele, dava uma limpada, aí eu pegava laranja, desenhava nela e ia riscando. Aí com isso eu fui fazendo, riscando, fazia uns desenhos, eu ia riscando. A primeira tatuagem que eu fiz em pele humana foi um símbolo do infinito. Aí essa mulher chegou aqui na minha casa aqui pra arrumar a tatuagem. Aí eu até disse assim pra ela, pensando em uma tatuagem feia, esse tatuador aqui parece que tava aprendendo na época. Aí ela me olhou, depois que eu aprendi tudo, depois que eu fiz a tatuagem dela tudinho, aí ela disse assim, Edson, mas foi tu que aprendeu, foi tu que fez. Eu disse assim, pois é. Realmente, do jeito que eu tô te falando, na época eu tava aprendendo, tu foi uma das cobaias. Ela, foi. Aí eu até, depois de feito, até disse pra ela, não precisa pagar, porque isso aí foi um aprendizado. Hoje em dia eu trouxe uma sombra, fazer um rastelado, fazer praticamente outro tipo de tatuagem, um black off, um realismo, um sombreado. Tudo foi graças à rapaziada que eu comecei a participar de workshop. Aí que eu fui aprendendo, fui me aperfeiçoando, mas querendo cada dia mais aprender, cada vez mais, entendeu? Já no começo da era moderna, a tatuagem era vista como um sinal de marginalidade, porém, ela deixou de ser vista dessa maneira, a partir do modo que foi vista em artistas, músicos e também em pessoas comuns. Maxwell tem 23 tatuagens no corpo, cada uma com significado especial. A princípio eu sempre fui aficionado pela história da tatuagem, pelo desenho, pela essa cultura de rua de modo geral. Em meados dos anos 2000, eu fiz a minha primeira tatuagem, né, que foi uma aranha, quando eu comecei a fazer ciências biológicas. E eu fiz na área de heptologia e aracnídeos, e eu comecei a gostar. Daí veio a segunda, a terceira, a quarta, todas são aranhas, né? Com o passar do tempo, eu fui conhecendo outras pessoas, outras tribos, porque a tatuagem ela vem em si da irreverência, da religiosidade, da moda. Então a gente vai se espelhando em tudo que vai acontecendo e vai assimilando aquilo pra gente mesmo. Virei motoqueiro e comecei a tatuar também uma moto, capacete, um pneu. E foi indo, a vida foi indo.
e fui transformando isso em um estilo de vida. Eu fui gostando desse estilo de vida, dessa vida urbana, porque a tatuagem ela não é de agora. A tatuagem mais antiga que a gente tem hoje em registro é do homem de Ortiz, né, na Inglaterra, que se eu não me engano é mais de 5.300 anos atrás. Os incas se tatuavam pela religião, os franceses e os vikings se tatuavam quando eles ganhavam uma batalha, e isso foi gerando uma marca. Famílias se tatuavam também, né, como forma de mostrar nobreza. A tatuagem começou a ser vista de uma forma diferente. Quem era marcado era sujo, e essa cultura foi passando de geração em geração e foi se mistificando. E agora, a partir dos anos 2000 para cá, essa forma de mistificação foi sendo derrubada, e a tatuagem foi começar a ser deixada de lado como coisa de criminoso e virou arte. Tanto que hoje a gente tem tantos tatuadores aí renomados pelo mundo que mostram sua arte. E hoje em dia fazer uma tatuagem não é para qualquer um. Qualquer um pode chegar e querer tatuar se tiver vontade. Mas as melhores tatuagens são valores exorbitantes, que às vezes vale até o valor de um carro, de uma moto por aí. E hoje a gente pode andar de cabeça erguida e dar uma oportunidade para as pessoas poderem nos conhecer e ver que eu querer marcar o meu corpo é uma questão minha. Isso não quer dizer que eu estou fazendo isso de forma de protesto para a sociedade, não. Porque eu gosto. Tenho 23 tatuagens, não parei e vou continuar fazendo mais. Entre as suas 23 tatuagens, tem uma assim em especial que o senhor fez? Eu tenho duas, né? No caso é o capacete que eu tenho no pescoço, que eu sofri um acidente e eu estava usando ele. E por incrível que pareça, o carro conseguiu passar por cima, não destruiu o capacete, me salvou. E esta que eu fiz na continuidade, que é obrigado Deus pela minha vida, por eu estar vivo todo dia. Então, quando eu olho para essa tatuagem, quando eu me olho no espelho, eu agradeço muito a Ele. E tenho eu mesmo tatuado em cima da minha moto, nas minhas costas, que foi um vínculo que eu tive muito grande com o motocross. E vivi muita emoção nesse tempo, tanto que eu sofri 14 acidentes, tenho 7 fraturas, né? E marcou muito, então eu resolvi tatuar para que fosse eternizado enquanto eu fosse viver aquele momento que eu vivi na minha vida.